amor é a fonte de tudo e a meta. Você tem que buscar. É o propósito da vida, é se chegar ao amor. E todos os exercícios que a gente vive são exercícios para chegar ao amor. Mas as pessoas acham que amam, mas elas ainda não amam. Mas todos os relacionamentos são formas de nos levar a esse amor, que no fundo a gente poderia trazer o mais próximo à compaixão. Porque as pessoas confundem atração com amor, dependência, posse. Tudo isso fica confuso. As mães têm sentimento de posse sobre os filhos, são dependentes dos filhos, inclusive, para ter sentido na vida. Então, por isso que eu falo que nem as mães amam, mas é o amor mais próximo do amor, incondicional. O amor é de Deus, o amor do Pai. Seria sinônimo. Sinônimo. Deus e amor. Deus é amor. Isso. Sei. O amor precisa ser manifestado, ele precisa ser expressado, ele precisa... Você pode amplificar o amor quanto mais carinhoso você for com eles que você ama ou não? Eu acho que entra naquilo de você ver o outro como seu igual, independente de todas as diferenças que possam existir, né, de raça, de cor, de credo, de condição social. Quando se consegue ver no outro o seu igual, você está no franco exercício. Eu estou vendo você aí fazendo um carinho na Manu. Vou fazer uma pergunta me reportando a última caçada que eu fiz na África. O amor, não fiz caçada. O amor, ele, por exemplo, o amor consanguíneo, ele é maior do que o amor com relação a outro próximo? Então, por isso mesmo que não é amor. Porque enquanto você não amar o seu filho igual ao seu filho, você não atingiu a meta do outro. Né? Mas o amar o filho não é maior do que amar o... Então você não está amando. Você está tendo um amor personificado no seu filho, não é amor. Você chegaria a dizer que amor assim que a gente vê o tempo todo, o amor de mãe com filha, pai com filho, chega a ser um pouquinho um amor egoísta ou não? Sim, é o egoísmo. Claro que é. Meu filho. Por que a minha filha é mais importante que a sua filha? Não estou dizendo que não seja, que eu não esteja nessa condição de amor, que todos nós estamos, mas por isso que eu disse, nós estamos num exercício. O ideal é amar a todos como amamos o nosso filho. Quem amou assim? Para mim foi... JC, nosso amigo, pessoal. Jesus, né? Quem mais? Maria, Irmã Dulce, Madre Teresa, Gandhi. São pessoas diferenciadas, né? Vamos lá. São mestres. Eu vou quebrar um pouquinho. Assiste o Awake. Você falou do Netflix, você deu uma ideia de... Assista a vida de Paramahansa Yogananda. Vou ver. Awake. Tá lá no Netflix. Eu vou brincar um pouco porque tá muito cabeça. Assim. Muito sério. O meu amigo Mário Prata escreveu uma crônica que eu acho genial. Ele conta o seguinte, ele fala, eu não penso assim não, mas ele é todo irreverente, ele é de Lins, enfim, eu tive muito contato com ele. Ele conta que você tem o céu, o inferno e o purgatório. Se você for para o inferno, você vai encontrar o Sarney, o Renan Calheiros, você vai encontrar esse povo. Se você for para o céu, você vai encontrar quem? Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, o Papa, Paulo, enfim, João, Pedro, no céu. Purgatório é o canal. Você vai encontrar quem? Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Salvador Dalí, você vai encontrar... Estão tudo purgando. Celi Campelo, vai encontrar todo mundo lá. Mas o ideal é que tem lá uma sala privativa no purgatório que você decide. Você está lá, você escuta, você compõe uma música com Vinícius, chama o Tom para fazer o piano, aí você sobe a escadinha, bate um papo com a Madre Teresa de Calcutá. Essa é a classe VIP. Mas tem quem vive no purgatório que tem que dar uma descidinha e se queimar um pouco, né? Só para a gente quebrar um pouco essa... Ele contando isso é uma irreverência só, acho que mexe com tudo, Ele né? é demais. Ele é demais. Fala
alguma coisa que você motivaria a Manu entrar com uma música ligada a esse tema. Amor? Não, fala um tema que um leve tema. a Manu a cantar alguma coisa pra gente encerrar, que a gente ficaria aqui dias, meses, anos aqui conversando. Ela já trouxe a música pronta. Eu fiquei com vontade de cantar uma música que é parceria minha com um grande poeta e do que pensador fala a bauruense chamado Manuel Rubira. Rubira. E fala pra mim do que fala a música. Você quer que eu te fale antes? Não é melhor eu cantar? Não, fala. Eu quero que você interprete pra mim a música antes. Eu quero fugir exatamente, porque eu quero voltar àquele papo de que você ouve uma música mais pela melodia e pelo menos a maioria, menos pela letra. E o ideal é você casar. E as grandes músicas, ela tem um casamento perfeito da letra e a melodia, né? Essa aí, você quer falar ou não? Eu até posso. Não, só eu fala. acho que eu prefiro falar do processo da composição. Isso. Tá? Eu encontrei o Manuel, meu xará, o Rubira, e ele me presenteou com um livro de poemas dele. E aí eu estava em casa e ainda não tinha conseguido ler. Depois eu fui ler o livro dele. Mas um dia eu estava em casa, nesse estado que às vezes entra... Esse dia exatamente foi depois de uma meditação. Mas eu componho coisas em qualquer momento. Às vezes pode ser um momento triste, um momento... Não interessa. Mas nesse dia eu tinha feito uma meditação e eu estava quase sem pensamentos, assim. E eu peguei o livro dele, assim, nem olhei direito, mas sabia que era o livro dele que eu estava pegando. Eu abri, a primeira página que eu abri, eu olhei, eu coloquei um pezinho para ele ficar aberto. E eu comecei a cantar e cantei o poema dele. E falei, nossa, será que eu vou lembrar disso? Gravei e cantei de novo o poema dele. Aí não tava ajustando, só um trecho, não tava conseguindo colocar na métrica um trecho. Aí eu peguei uma folha e escrevi algumas palavras minhas para encaixar. E assim, 3, 4 minutos saiu uma música. Que lindo, que bacana, sabe? E uma música, ela tem uma irreverência, porque ela tem uma maneira de falar de uma coisa séria de um jeito muito suave, quase infantil. Vamos lá. Só que essa eu ainda não decorei, tá? Apesar dela ser simples, assim. Mas eu não decorei totalmente. Porque ela é nova. Bicharada danada faz uma grande algazarra. A bicharada danada faz uma grande algazarra. No meio da mata a vida é só alegria. Só um detalhe destoa, um bicho retraído com cabelo comprido, unha de gavião, ideia de jirico. Macaco desconfiado
gente rever, né? Fazia muitos anos que a gente não se via. Né? Agora nós temos que disputar um set No tênis. no tênis. Obrigado, viu? Eu gostei muito, eu gostei muito, finalmente, né? Finalmente, como eu corri atrás dessa menina para poder bater esse papo. Eu gostei. Se você não gostou, eu recomendo que você assista de novo, porque está na internet, é só apertar o return ali, você assiste, porque não pelas minhas colocações, mas porque essa moça falou aqui, é pra gente pensar. Eu acho que quem nos der aí a honra de conferir o programa, com certeza vai procurar assimilar tudo que foi dito aqui, melhorar naquilo que for possível, né? Corrigir aquilo que for necessário. Enfim, se nós conseguirmos que uma pessoa proceda dessa forma, já terá valido a pena o nosso bate-papo. Obrigado, bem. Obrigado. Namastê. Obrigada.